E as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Então é lá que a gente tem que fazer a infraestrutura chegar. Nós identificamos que havia uma fuga muito alta dos recursos da poupança, que a classe média estaria ficando sem recursos para poder financiar os seus imóveis. Então nós percebemos isso e com a oportunidade dos recursos do fundo do pré-sal, do fundo social, nós conseguimos fazer um novo programa, que era um programa que o presidente Lula já vinha nos cobrando, que é o Minha Casa Minha Vida classe média. Nós vamos nos aproximar de 3 milhões de casas, com isso reduzindo o déficit habitacional no Brasil, gerando emprego e gerando renda. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o ministro das Cidades, Jader Filho. Ministro Jader Filho, conversando com a gente aqui no Esfera Cast. Ministro, a pasta do senhor tem uma transversalidade muito grande com o tema da infraestrutura, né? Como é que isso é trabalhado e como que isso norteia ações futuras do Ministério das Cidades? Primeiro, saudar todo time da Esfera, o trabalho que vocês têm feito, um trabalho excepcional, saudar aqui o João Camargo e todo o time de vocês. O Ministério das Cidades tem diversas ações, né? Nós temos diversas secretarias, tudo aquilo que é o tema urbano, né, sobre a infraestrutura, quando a gente fala de tema urbano, seja na habitação, seja na mobilidade, seja no desenvolvimento urbano, saneamento ambiental, o trato com as periferias é feito dentro do Ministério da Cidade. Então, toda a infraestrutura, por exemplo, a mobilidade urbana, a renovação de frota, vamos dizer assim, toda a parte de esgotamento sanitário, abastecimento de água é feito dentro do Ministério da Cidade, seja com o Orçamento Geral da União ou seja através de financiamento. Com isso, a gente tem avançado bastante na pauta das cidades, porque uma coisa eu sempre digo, que as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Então é lá que a gente tem que fazer a infraestrutura chegar. E é um ministério que passa por muitas cobranças, digamos assim, do Palácio do Planalto, por ser um ministério conhecido por entregas, né? Aquele ministério que leva o presidente para andar pelo Brasil para fazer essas entregas. Recentemente, a gente teve o início pela Caixa Econômica Federal, do novo Minha Casa Minha Vida, voltado para a classe média. Queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está sendo a aplicação dessa iniciativa, qual o tipo de retorno que vocês estão objetivando. Então, primeiro, nós identificamos que havia uma fuga muito alta dos recursos da poupança e que a classe média estaria ficando sem recursos para poder financiar os seus imóveis. Então, se você tinha, de um lado, o Minha Casa Minha Vida batendo todos os recordes, né, atendendo as classes mais baixas e as classes mais altas conseguindo pagar os juros de mercado, você tinha exatamente aquelas pessoas que precisavam do SBPE, quer dizer, que eram os recursos da poupança, absolutamente desatendidas. Então, nós percebemos isso e com a oportunidade dos recursos do fundo do pré-sal, do Fundo Social, nós conseguimos fazer um novo programa, que era um programa que o presidente Lula já vinha nos cobrando, que é o Minha Casa Minha Vida classe média, que atende as famílias de R$ 8.600 até R$ 12.000, com uma taxa nominal de 10%, imóveis até R$ 500.000 em 420 parcelas no máximo. Então, com isso, a gente atende a todas essas faixas, né? Que, enfim, a gente atende desde aquela pessoa que é do faixa 1, que é aquela pessoa que ganha até R$ 2.800, até as famílias que ganham R$ 12.000. Com isso, a gente amplia o Minha Casa Minha Vida, a gente vai, com isso, aumentar o número de casas financiadas, o número de entregas do Minha Casa Minha Vida pelo Brasil. Nós estamos batendo muitos recordes, batemos recorde no primeiro ano, já em 2023, com 492 mil unidades, batemos o recorde em 2024, com mais de 600 mil unidades contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, nós vamos querer chegar a mais de 700 mil só em 2025. Então, com isso, a gente avança e aquela meta que o presidente Lula estabeleceu de 2 milhões de unidades habitacionais, nós vamos nos aproximar de 3 milhões de casas, com isso reduzindo o déficit habitacional no Brasil, gerando emprego e gerando renda. Bom, a gente tem pouco tempo, querendo ou não, daqui a um ano todos os ministros que forem participar das eleições já vão ter deixado seus cargos. O que o senhor avalia como prioritário nessa reta final dentro do Ministério das Cidades?
Bom, avalio que nós temos que seguir firme na meta do Minha Casa Minha Vida, que nós precisamos ampliar a questão da qualidade do transporte público no Brasil, então a gente tem que continuar investindo, ajudando as prefeituras, os governos de estado, seja na renovação de frota ou construindo BRTs, metrôs, para que a gente possa melhorar o transporte público, com isso melhorar a vida do cidadão. Nós precisamos avançar no tema da prevenção, outro tema muito importante, muito caro ao governo do presidente Lula. Você tem uma ideia, só no PAC de prevenção nós já superamos a mais de 20 bilhões de reais com estados e municípios. Com isso a gente avança no outro tema que é muito importante, que é a questão da macrodrenagem, a questão das contenções de encostas. Também no tema do saneamento, com o abastecimento de água, seja na área urbana, seja na área rural, e o esgotamento sanitário. E também cuidando das nossas periferias, com a urbanização das nossas favelas, levando os equipamentos, levando qualidade de vida para o povo da nossa periferia. Então, eu acho que são temas muito importantes, todos eles a gente tem que ter pressa, porque as pessoas querem esse serviço e a gente precisa agilizar. Essa é a determinação do presidente Lula e toda a equipe do Ministério das Cidades vai continuar trabalhando duro para isso. O presidente Lula chegou a sinalizar recentemente também a ideia de um crédito para que as pessoas pudessem reformar suas casas. Como é que está essa ideia hoje dentro do governo, ministro? Essa ideia já avançou bastante, nós estamos em discussão com o presidente Lula, com a Caixa Econômica, com a Casa Civil, com os membros do Ministério da Fazenda. Essa é uma ação que vai partir de financiamento também para as famílias, um financiamento subsidiado. Então nós estamos nesse debate para que a gente possa encontrar a melhor maneira para que as pessoas consigam pintar suas casas, que consigam fazer o reboco, construir um banheiro, construir um quarto a mais para o filho. Essa é a intenção do presidente Lula, que tem nos cobrado bastante desse programa. Então nós estamos estudando bastante dentro do Ministério das Cidades, com todos esses atores, para que a gente possa entregar uma proposta pronta para o presidente Lula e para o Brasil. Ministro, não tem como deixar a política partidária de fora também, o senhor que é um dos quadros do MDB. Como é que o senhor vê o partido em 2026? Para que lado vai e para que lado o senhor gostaria que fosse? Eu só tenho um caminho, na minha avaliação. O partido deve apoiar o presidente Lula, essa é a minha opinião pessoal. O partido que já vem aí com três ministérios muito importantes, o ministro Renan Filho no transporte, com a ministra Simone Tebet no planejamento, eu no Ministério das Cidades, que cuida de uma pauta tão importante como é o Minha Casa Minha Vida. Então acho que o presidente Lula tem prestigiado muito o MDB e eu acredito que o caminho para o MDB é apoiar o presidente Lula a sua reeleição. O MDB que conversa com outros partidos também, digamos que estamos numa onda de federações, de fusões e por aí vai, de sobrevivência política também dos partidos. Conversas que podem acontecer inclusive com forças como republicanos. Como é que o senhor vê essas alianças e como é que isso pode interferir no cenário político para 2026? Eu acho que nesse momento tudo não passa de especulação. Acho que os conversas estão acontecendo depois da fusão que aconteceu entre União Brasil e o Progressista. Eu acho que os partidos passam a dialogar. Eu acho que existem possibilidades sim do MDB fazer o processo de federação, mas eu acho que tudo ainda está muito no processo ainda do diálogo ainda. Eu não acredito que isso seja uma decisão imediata. Mas eu acredito que sim, que não só o MDB como outros partidos estão dialogando sobre o processo de federação depois dessa mexida que aconteceu entre União Brasil e o Progressistas. E não dá para deixar a COP de fora também, vai acontecer na casa do senhor, estado do senhor. Como é que o senhor tem acompanhado as ações do governo federal também para que a COP seja satisfatória, apesar de todas as dúvidas sobre as metas que são colocadas? Bom, as metas todos os equipamentos estão a pleno vapor. O Parque da Cidade, que é onde vai acontecer, onde vai ficar a Green Zone e a Blue Zone, né, que são os principais locais onde as discussões vão acontecer, já deve ficar pronta já agora, no primeiro semestre de 2025, e com isso a gente avança bastante. Outro ponto importante é o Porto Futuro 2, a segunda etapa do Porto Futuro também, que está com as obras avançadas, deve ser entregue também no primeiro semestre de 2025. Com isso, os dois principais equipamentos estão prontos. Há obras de mobilidade acontecendo na cidade, obras de esgotamento sanitário feitas inclusive pelo Ministério das Cidades, que trata do esgotamento sanitário do Ver-o-Peso, da região central da cidade de Belém,
obras de asfaltamento, obras de macrodrenagem. Belém está se preparando para fazer uma grande COP e eu acredito que será uma COP inesquecível, será a maior de todas. Por uma razão simples, eu acho que é um momento muito importante dos líderes mundiais conhecerem a Amazônia. A Amazônia é sempre um tema das COPs, mas todas as pessoas falam a partir de um documentário, falam a partir de uma opinião, de um livro, mas eu acho que a grande oportunidade é onde os líderes internacionais vão estar numa cidade amazônica para entender quais são os problemas da Amazônia e as suas potencialidades, como é o caso daquilo que vai ser visto em Belém. Ministro, a gente chegou na etapa final aqui do nosso EsferaCast, 1 minutinho para 5 perguntas. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Resiliência. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Eu acho que a gente tem que sempre pensar que a gente vai continuar sempre mudando. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Uma lei para sancionar amanhã? Acho que são tantas, né? Agora você me pegou. Essa é difícil. Essa é difícil. Né? Bora pular para 4, Vamos. então. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? A gente extinguir a pobreza e a fome. O nome da figura brasileira que mais te inspira? Juscelino Kubitschek. Quer voltar na lei? Deu tempo de pensar? Eu acho que se tivesse uma lei, né, que a gente pudesse dar um decreto e acabasse com a fome e a miséria, eu acho que seria uma grande lei. Maravilha, no tempo. Muito obrigada, tá bom? Ministro. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.